do Pedro Ivo Campos, que foi 50... Acho que foi a maior greve. Maior greve. Então, assim, ó, 62 dias. tá, essa aqui deu 45 dias. Sim. Não vai dar mais. Fazendo uma comparação entre as duas greves, qual das duas o senhor acha que destaca, assim, Não tem a menor dúvida de que essa é a greve mais legítima, mais justa, mais legalista, mais tudo da história de Santa Catarina. Não é do professor, é do história de Santa Catarina. Não tem nenhuma categoria que tivesse feito uma greve tão representativa, tão forte, tão cidadã. Tá organizada, disciplinada, legalista, participativa, inclusive com surpresas. Eu mesmo fui induzido a equívocos na análise política, porque estava acostumado a fazer leituras das greves anteriores, de outras categorias. Sim. Que a comando chegava, acordava, fechava, está tudo bem para a base aprovava. Nessa aconteceram 2 momentos em que o comando chegou a mais ou menos encaminhar a negociação, voltou para a base rejeitou. Sim. Certo? Outra questão que eu tenho avaliado também. Está gravando? Sim, pode ser. A principal questão é da legalidade, da não partidarização, da forma, digamos assim, muito sensata com que as reivindicações foram encaminhadas, tá certo? Eu devo essa experiência inédita que eu estou vendo no jornalismo catarinense, eu vivi 2 experiências que me enriqueceram extraordinariamente de maneira positiva. Uma foi coordenar a cadeia da solidariedade, vocês não eram nem nascidos, nas enchentes de 1983 em Blumenau, principalmente na região do Blumenau, em que a RBS foi coordenador, não tinha celular, não tinha nada, a RBS foi o grande instrumento de comunicação, salvou milhares de pessoas, atendeu a opção de gente, dava orientação, informação e tal. Então foi a prestação de serviço. E a segunda experiência rica para mim foi essa aqui, e que aconteceu por acaso, entendeu? Quer dizer, eu não tenho, as pessoas me agradecem todo dia e tal, mas eu não tenho que agradecer, eu é que agradeço. Porque eu estou sendo enriquecido com informação, a população catarinense e quem está na internet está vendo as coisas que estão acontecendo. Nós estamos tomando conhecimento de uma realidade dramática que ninguém conhecia da educação catarinense. Começar do salário do professor que não pode comer merenda, isso é um escândalo que não pode continuar a acontecer, entendeu? Professor que não tem condição da aula, compras equivocadas, escola caindo, chovendo de escola, entendeu? Compra computador e não tem sala, compra sala e não tem computador, entendeu? Diz que compraram a opção de split. Diretores que não têm cadeira para sentar. Agora soube de outras... Todo dia tem uma novidade. 16 professores não faltaram na escola de Itajaí, 206 meses. Então, todo dia tem uma opção de problemas. E eu tenho assim a esperança, eu já estou na descendente, estou em fim de carreira já, mas eu tenho a esperança de que com essa experiência os professores mantenham unidade, saiam com grandes vitórias, mantenham unidade, que eu acho que para a cidadania a greve não termina no encerramento dela, a mobilização. Mantida a unidade, com as redes sociais você não precisa mais da chamada mídia tradicional. Eu acho que a mídia até está fazendo uma boa cobertura, mas eu acho que poderia fazer muito melhor. Tudo isso que eu estou sabendo aqui agora, se tivesse nos jornais, nas televisões, seria uma coisa extremamente rica para a população catarinense, está entendendo? Então, eu estou fazendo até um pouco autocrítica das empresas do trabalho. Mas eu não mando lá, eu tenho apenas o meu espaço, eu estou procurando desempenhar o meu espaço com honradez, com ética, com independência, entendeu? Para que amanhã meus filhos e meus netos possam se orgulhar. Olha, o Moacir Pereira teve um comprometimento com a educação. Eu sou fruto da educação. O que eu tenho hoje de prazer na minha vida com as minhas filhas, com os meus netos, é fruto da educação. Quando eu vejo vocês, quando eu leio aqueles depoimentos que me emocionam com frequência, tá certo? Eu procuro dizer, o que eu posso fazer para... Eu não posso assumir o partido de vocês, porque eu sou jornalista, tem que ficar independente, porque amanhã eu vou ter que criticar vocês, tá certo? Tem que mostrar a Agora, realidade, né? eu tenho vontade sinceramente, de pegar na bandeira, entendeu? E de estar presente a cada instante, a cada momento, para que vocês tivessem as melhores vitórias possíveis, porque a vitória do magistério é a vitória da educação, pô. É a vitória das criancinhas que estão nascendo hoje. Tá entendendo? Então, não tem, por que não, como não ser parcial? Mas eu tenho que tentar ser, digamos assim, estar junto com a causa, coerente com a causa, mas manter meu espírito crítico. Porque amanhã eu posso, como disse, né, ter que fazer uma crítica. Mas eu tenho assim uma esperança muito forte. Começa uma greve histórica, única na história de Santa Catarina. Deus me dê vida, que eu vou escrever um livro contando toda essa experiência rica, entendeu? E então os professores não têm que me agradecer. Eu é que digo, primeiro eu cumpri o dever. E segundo, eu estou saindo, trabalhei muito. Nunca trabalhei tanto depois que apareceu o Clique RBS como nessa greve. Nunca. Eu acordo às 7 da manhã e nunca durmo antes da meia-noite. Sempre depois da meia-noite. Mas os depoimentos, as informações, a realidade foi apresentada, a maneira sensata, educada, civilizada, legalista com que os professores participaram dessa greve também não tem precedente. Porque eu cobri todas as outras greves. Mas umas tinham umas características mais partidárias, entendeu? Outras partiram para a violência. Aí eu, como jornalista, como cidadão, eu não posso, de nenhuma categoria, porque violência gera violência, entende? E eu tive o privilégio, vocês devem conhecer o cidadão, eu conheci assim rapidamente numa dessas assembleias de vocês. Eu estou nessa em função, eu sou muito grato a ele,
André Matos é o nome dele, ele trabalha em Bombinhas. Ele fez uma crítica forte, daquelas notas que eu publiquei, nota qualquer, tal, há uns 3 meses atrás, pesada em cima da imprensa, dizendo que a imprensa era vendida, que a imprensa era governista, que o jornalista não vale nada e tal. E eu fiquei muito ofendido. Mas ao invés de eu jogar na lixeira, eu resolvi dar uma resposta educada e civilizada para ele. E aí disse, qual é o problema? Eu não posso falar para a imprensa, eu falo por mim. Então, onde é que eu não divulguei fatos que você me revelou? Quando é que você trouxe denúncia concreta para mim, fundamentada, comprovada? Entendeu? E eu acho que pelo tom da minha resposta para ele, ele acabou me dizendo, então você seguindo, Moacir Pereira. Você veja que história interessante isso aí. Eu vou usar isso em palestras com os estudantes de jornalismo. Então, jornalista, se você realmente está comprometido com a notícia, com a verdade, com a cidadania, com a educação, então você vai assistir à próxima Assembleia dos Professores. E eu vou te falar sinceramente para vocês, eu fui para o dever de consciência porque ele me lançou um desafio. E quando eu cheguei lá, foi uma coisa assim que me deixou assustado. Pelo número de pessoas, pelo número de ônibus, pelas pessoas que eu encontrava, entendeu? Professoras aqui de Flávio de 65 anos, que eu conheci dando aula, entendeu? Estavam lá na greve. E jovens também, meninas, e com uma consciência extraordinária. E todo mundo dando depoimentos muito legítimos, muito autênticos sobre a dramática situação dos professores. A partir daquele momento eu acabei me sensibilizando. E aí, já naquela assembleia lá, eu comecei a dar uma notinha no Twitter, mas assim como faço qualquer coisa, qualquer cobertura, e no blog. E acompanhei a manifestação, que foi também uma manifestação espetacular. Teve um pequeno incidente, vocês lembram? Na saída lá com a polícia. Sim, sim. Mas depois liberaram, e aí começaram a acontecer fatos novos. As palavras de ordem, as faixas, os cartazes. Eu fui anotando algumas coisas no Twitter, no meu BlackBerry. E até o encerramento lá no Ticem, lá, no mercado público, que também é fatos novos. O encerramento, o discurso foram tudo muito moderado, muito forte e tal. Mas encerraram com um hino nacional, que foi uma coisa assim arrepiante, tá certo? Foi lindo, foi bonito. Depois aí encerrou mesmo com uma conversa muito amistosa entre o comandante da polícia e do batalhão de polícia e a presidente do sítio. Eu digo, pô, tem fato novo aí. Né? A Alvete é muito E a partir de lá não houve mais repressão policial, não houve mais nenhum problema. Então, e tudo seguiu muito na legalidade, entendeu? Quer dizer, ouvir as bases, decidiram dentro de acordo com a lei, estavam reivindicando o cumprimento da lei, entendeu? Então, e o governo fazendo besteira, aí isso aqui precisa registrar também. Porque essa greve também está tão longa assim, porque o governo só fez, só cometeu equívoco. Só que tem um detalhe, ó. Equívoco em cima de equívoco. Algo que é pertinente, isso que nós estamos relatando para ti, essas informações, a outra imprensa, repórteres e tal, jornalistas, nós damos as mesmas informações, as mesmas. Isso que nós passamos para ti, nós tal e qual nós repassamos. Mas eles não repassam, daí por isso que tem tantos acessos no seu blog. A gente fica muito grato por isso. Vou tentar ser o mais realista possível, relatar tudo isso daqui e lá do outro grupo que está lá na Praça Moacir, quando você fala que Beleza. é histórica, Então, É histórica, e assim, ó, Não tem nada igual, nada. Mas, assim, ó, Não sei se tem no resto do Brasil. Sim, e uma das coisas que a gente comenta entre nós e que a gente quer levantar é para o ano que vem. A representatividade que você falou no início, a gente quer levar para as eleições de 2012. Né? Mas a representatividade de professores, né? Independente da sigla partidária, não querendo falar, porque aqui essa greve está sendo... Não pode deixar ela ser contaminada por partido político, nem agora nem nunca. E não vai. Esperamos não pode. O Partido é lá fora da escola. A escola aqui é a educação. A força que nós tivemos aqui, esse é o nosso objetivo. Porque assim, a partir do momento que a nossa representatividade ali na Assembleia Legislativa estiver melhor, a gente também acreditamos que avançaremos muito mais rápido e melhor. Bem na verdade, o Raimundo Colombo pegou uma batata quente. Ele recebeu uma truta, né? Porque estava tudo represado. Tudo represado. Mas ele é essa Brasil correndo. E ele era senador na época quando Ele aprovou. Eu sei, mas imagina... Você quer ver outra coisa interessante? O que está no blog, eu não posso estar lá na internet, está no mundo, eu não posso recolher, não posso censurar, não posso tirar fora, está lá. Eu não sei quantos milhares de comentários tem lá. Não sei porque é uma coisa que eu fico... Eu tenho a obrigação de ler palavra por palavra, é a regra da empresa, mas eu não conseguiria fazer isso. Seria do ponto de vista humano, entendeu? Eu não teria tempo para fazer, então eu faço uma leitura dinâmica. Tem que fazer uma equipe para agora você vai olhar lá, se tiver 0,001% de comentário contra a greve, É muito. tem
a rigor, tem 2 comentários contra a greve. O resto é tudo a favor. E não é só professor não, tem muita gente, até porque eu conheço algumas pessoas. De pais de alunos, entendeu?